Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo nessa live, nesta manhã, ou nesta tarde, perdão, nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O tempo está tão nublado, né? Que a gente pensa que já é tarde. É como diz a Escritura, que vai chegar um tempo que não será dia e nem será noite. Será escuro, terá escuridão. Sabia que nós estamos nesse tempo? Nós estamos sim. Não há mais preocupação de nós nos preocupar com as coisas que há neste mundo, né? As coisas banais deste mundo. Nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Sim, nós devemos sim nos preocupar com as coisas também que nós sobrevivemos, né? Se mantemos no nosso dia a dia, mas em primeiro lugar buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a Escritura, assim diz Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, o autor deste livro, o autor deste grande livro, que este livro ele pitifica a biblioteca. Por que biblioteca? Porque são muitos livros. A Bíblia é o significado biblioteca, porque é muitos livros. Então, sem mais demora, sem mais delonga, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. O livro de Jó 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos que estão entrando nessa live. Seja bem-vindo. Deus te ama. Deus quer falar contigo esta tarde. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos orar um pouco. Vamos conversar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nosso Criador, o Deus que nos formou, o Deus que nos trouxe à existência, o Deus que nos ensinou a sua palavra e tem nos ensinado a cada dia. Obrigado, meu Deus, por essa leitura que foi feita aqui neste momento. Que esta leitura, Senhor, venha a dar bom significado para a nossa vida espiritual e que nós possamos, Senhor, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, Senhor, na fé. Em nome de Jesus Cristo. Como a tua palavra diz, a fé que foi dada aos santos. Em nome de Jesus, Deus. Venha operar, Pai. Opera segundo o teu aprazo, Pai, em nossas vidas, Pai. Teus planos não podem ser frustrados, Pai, nos corações, Senhor, dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai. Opera grandemente. Toma a direção desta mensagem, dessa live, Pai, que está sendo, Senhor, feita agora, à tarde, nesta hora e neste momento exato que o Senhor me concedeu a estar aqui, Pai, para anunciar a tua palavra, Pai. Anunciar o Evangelho, Senhor da graça, anunciar esse Evangelho, porque a tua palavra diz que quando este Evangelho do reino
for pregado a todas as nações e testemunha de ti, virá o fim. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu estou muito alegre de estar aqui na presença de Deus. E eu creio que cada um de vocês também estão alegres de estar na presença de Deus, porque neste momento vocês vão ouvir a voz de Deus, vão ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Assim diz a Escritura, que nós vamos caminhar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não temos que olhar com nossos olhos carnais, mas sim com nossos olhos espiritual. Abraão não andou por vista, mas andou pela fé e deu testemunho de que ele era. Aleluia! E nós vamos dar testemunho de que nós somos aqui nesta terra. Você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Você vai dar testemunho de Cristo para outras pessoas, porque você é testemunha dele. A Bíblia diz: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor nos chamou, ele nos chamou para um propósito de salvação, de libertação, de cura na alma. Em nome de Jesus, Deus está aqui nesta tarde. Eu creio que a sua presença já se manifesta aqui neste lugar. Apesar que a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui nós lemos a respeito aqui do livro de Jó, que a Bíblia diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Veja bem, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte da palavra de Deus, que a Bíblia diz aqui sobre pensamento. Nós sabemos também que outra tradução, conforme eu tenho aqui essa outra Bíblia aqui, né, João Ferreira também, né? Aí fala também a respeito aqui de Jó. Vamos ler aqui em Jó. Jó, é o mesmo sentido, só que a palavra é outra, né? Jó 42. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja, aqui disse seus planos, né? Seus planos. E na outra tradução, que é essa que eu li aqui, ela diz pensamento. Veja bem, a Bíblia fala que em João, vamos ver aqui em João, capítulo 1 de João, João vai falar a mesma coisa também, idêntico que nós vemos aqui em Jó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Veja que ele estava no princípio com Deus. Quem era que estava no princípio com Deus? Era o Verbo, né? O Verbo. O Verbo estava no princípio com Deus. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. O Verbo é a palavra. E o que é a palavra e o que é o Verbo, irmão Augusto, obreiro Augusto? É o Logos, o Logo de Deus, o princípio de Deus, o Elohim, a qual nós conhecemos que Elohim é atributo de Deus, né? São os atributos de Deus, Elohim. Quando Jesus estava lá no madeiro, ele disse: Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Então, ele estava dizendo que eram os atributos de Deus. Veja que Deus, ele se manifesta em 3. Ele se manifestou em 3. Então, ali havia 3 manifestações de Deus: o Pai,
o Filho, o Espírito Santo. São manifestação de Deus. Não quer dizer que é 3 deuses, não. É um Deus só, só Deus. 3 manifestações. Manifestando os seus atributos. Deus manifestando os seus atributos no homem. Glória a Deus. Deus proviu um cordeiro, né? Ele proviu um cordeiro. Ele proveu o seu cordeiro para o sacrifício, para o nosso sacrifício, que seria derramado lá no Calvário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Então, a palavra se fez carne e habitou no nosso meio, né? No nosso meio. Os seus discípulos viram o quê? Viram o Pai. O Pai em pessoa. Eles viram Jesus Cristo no Pai. O Pai estava nele. E ele estava no Pai. Assim que eles viram. Eles viram Jesus Cristo na terra, manifestando os atributos de Deus. Ele manifestava os seus atributos. Era que estava no princípio, era o Logos. O que é Logos? Pensamento. Pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus, ele foi expressado na sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, dali diante, houve uma manifestação de Deus. Qual foi a manifestação de Deus? A luz. Foi a primeira manifestação de Deus. Foi a luz. Porque a palavra já existia no princípio. O Verbo já existia. Mas Deus tinha o seu plano, tinha os seus pensamentos. Seu pensamento tinha que ser concretizado. Seus planos tinham que ser concretizados. Veja que Deus, ele se importa comigo e contigo, meu irmão. Ele quer ser revelado. Ele quer se revelar aos seus filhos, às suas filhas. Ele quer se revelar. Ele quer se revelar como? Pela sua palavra. É pela sua palavra que ele se manifesta. Veja, nós somos a palavra de Deus aqui na terra. Sim, nós somos a palavra de Deus aqui na terra. Conforme tu vai lendo a palavra de Deus e vai praticando o que ela ensina, tu vai sendo a palavra gerado. Né? Gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Tu vai sendo gerado. Tu vai sendo edificado com a palavra de Deus, tendo uma transformação, chegando à medida de fé. Chegando à medida de fé. Você tem uma medida de fé, por isso você conhece a Deus. Por isso você está na presença de Deus. À medida que você se aproxima de Deus, você se torna uma criatura, né? Uma criatura perfeita, um novo homem. Então você se torna uma nova criatura. À medida que você se aproxima de Deus com fé, você se torna o varão perfeito. O varão perfeito. Por que o varão perfeito? Porque Jesus Cristo é o varão perfeito. E nós caminhamos para essa perfeição. Na medida que nós se aproximamos da palavra de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando nela através da fé em Cristo Jesus. Isso, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, se nós tivermos fé, nós vamos agradar a Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e seja galardoador daqueles que o buscam. Então, no tempo de Noé, na longanimidade de Deus, Deus viu que havia um só justo na terra. Ele chamou de justo para Noé. Por quê? Porque Noé foi o único que Deus deu graça a ele, ou Noé deu graça a Deus.
Então, Deus achou graça em Noé e chamou para ele um homem íntegro, temente a Deus. E chamou ele reto. Reto. Irmão, é possível a gente ser como Noé foi? Íntegro, temente a Deus, com toda essa característica? Sim, não é impossível. É possível. Para Deus tudo é possível. Apenas se nós reconhecermos que Deus foi Ele que fez com a sua feitura a nossa imagem que nós somos, nós vamos ser igual a Ele. A Bíblia diz que nós vamos ser igual a Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, o plano de Deus, a obra que Deus começou, Ele há de aperfeiçoar. Então, Ele vai aperfeiçoando a cada dia, a cada minuto das nossas vidas, Ele vai nos aperfeiçoando. A Bíblia diz que o Senhor, Ele disse para os seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, Ele disse assim: eu tenho que ir, se eu não for, o outro Consolador não virá. Então, Ele queria trazer o Consolador que é o Espírito Santo, que o Pai enviará pela sua promessa. Então, o Espírito Santo estava onde? Em Jesus Cristo. Os discípulos andavam com Jesus, mas não tinham o Espírito Santo nele próprio. Não tinham. Mas eles andavam com Jesus. Para onde Jesus ia, eles caminhavam. Jesus caminhava, eles caminhavam. Mas quando eles estiveram ali no cenáculo, que Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então eles aguardaram ali 10 dias, e quando eles receberam o Espírito Santo ali, aguardando. E ele estava onde? Sentado, na sua posição ali, aguardando a promessa do Pai. E quando o Espírito Santo desceu, as 120 pessoas que estavam ali aguardando, que esperaram, que tiveram a paciência, que tiveram a perseverança de aguardar a promessa do Pai, eles foram revestidos da graça de Deus e do poder de Deus. Então eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Veja que quando Jesus Cristo foi assunto ao Pai, ele ressuscitou os seus santos, do tempo de Adão até no tempo de João. Né? Ele arrebatou, vamos dizer, ele ressuscitou todos que estavam na lei, que guardavam a lei, piedosamente, guardava a lei e guardava os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, que praticava mesmo a obra de Deus. Né? A lei significava a morte, mas quem não guardasse a lei seria morto. Mas eles guardaram a lei, conservaram a lei no seu coração. Né? A lei de Moisés, eles guardaram. Então, eles tiveram a ressurreição, porque a lei apontava para a ressurreição de Cristo, né? Apontava aquele que viria, era a sombra de que aquele que viria. Então, eles conservaram essa identidade de serem filhos. Eles sabiam que eles seriam o filho de Deus se eles guardassem a promessa, a palavra de Deus no seu coração. Então, eles cooperaram em guardar a palavra de Deus. Então, os discípulos também cooperaram com o Senhor, aguardaram a promessa, e a promessa foi derramada nos seus corações. E disse-lhe: assim está escrito, assim convenha que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. Então, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? E que através do nome dele nós vamos curar
nós vamos curar os enfermos, doentes que estão em cama, que estão no leito da cama, nós vamos curar ele porque ele nos deu essa ordem, né? Ele disse, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, ele nos deu essa ordem, ele nos deu essa ordenança. Agora, basta nós cumprirmos o chamado que ele nos chamou para pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Jerusalém seria pregado o evangelho, em Jerusalém, começando por Jerusalém. Então, o plano de Deus, os pensamentos de Deus estavam sendo concretizados. Esse era o pensamento de Deus. Eram os planos de Deus. De ele ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, para que nós também ressuscitasse com ele pelo batismo. Que nós vamos ressuscitar com ele pelo batismo. Se nós formos batizados, nós vamos ressuscitar com ele. Agora você me diz, eu não fui batizado ainda, será se eu partir desta vida para outra, será que eu tenho salvação? A Bíblia diz, irmão, a Bíblia fala que ninguém vai ficar por inocente. Ninguém vai ficar por inocente, principalmente nessa era que nós estamos vivendo. Esta era que nós estamos vivendo é a era da tecnologia, onde o evangelho está sendo pregado em todo canto da terra, através da internet. Então não vai ficar ninguém por inocente. Todos vão ouvir essa palavra, todos vão ouvir essa pregação, todos vão ouvir esse evangelho. E quando este evangelho for pregado a toda a gente, então virá o fim. Virá o fim. Então, depois que esse evangelho for pregado a toda a criatura, então Jesus Cristo levará os seus escolhidos, levará os seus eleitos, levará aquele que ele já escolheu desde antes da fundação do mundo. Sim, meu irmão, está escrito que ele separou os seus, Ele disse assim, eu sou bom pastor. Ele é o bom pastor. E as minhas ovelhas me seguem. Todas aquelas que ouvem a sua voz, seguem o seu pastor. Então, Jesus Cristo, como pastor, como sumo pastor, ele foi o sumo pastor. Né? Ele não foi o pastor, ele foi o sumo pastor. Ele foi além do pastor. Ele amou as suas ovelhas. Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal maneira que o escritor que escreveu aqui, né, o livro de João, ele não soube nem se expressar, porque foi um grande amor, um amor incondicional. Um amor que nem o escritor soube explicar a expressão da palavra amor. Então, é muita alegria para nós. Nós jubilamos, irmão, nós jubilamos quando nós ouvimos alguém dizer assim que Jesus, ele nos amou primeiro. Conforme a sua palavra diz, ele nos amou primeiro. Ainda nós, sendo pecador, ele nos amou primeiro. Olha o interesse de Deus para conosco. Olha os planos de Deus sendo manifestados, sendo concretizados nos corações dos homens. Glória a Deus. Deus, ele é a luz. Deus é a luz. Importa que nós também venha para a luz. Nós temos que vir para a luz, irmão. Aleluia. Porque Jesus Cristo é a luz. Nós não temos que estar em trevas. Nós não temos que estar na noite. Nós temos que estar no dia. Glória a Deus, ele é a luz. Houve luz e haja luz. A luz, aleluia, fez separação das trevas. Então, aonde há luz, então as trevas tem que sair as trevas. E como é que as trevas são? Através da palavra. A palavra ilumina. Aonde a palavra chega, há iluminação aos corações.
A palavra de Deus, irmão, ela transforma, ela edifica, ela liberta, ela cura. A palavra de Deus, ela abate os que são soberbos, os que são ignorantes. A palavra de Deus faz isso, mas aqueles que são humildes, ela exalta, ela dá graça. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre diz amém, amém. No princípio, o amém, o amém. Então, quem é o amém? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amém. Então, tudo que nós falamos, se nós dissermos amém, nós estamos colocando Cristo na frente, né? Estamos colocando Jesus Cristo na frente. O amém de Apocalipse. Que você sabe que o amém de Apocalipse, ele nos revelou, né? Se revelou a nós, sendo o princípio de toda a criação. Ele foi o princípio de toda a criação. Jesus Cristo, ele foi o princípio da criação. Ele foi o nosso irmão, ele foi o nosso primeiro irmão, né? O primeiro irmão da criação. O que se fez nosso parente, o que se fez nosso redentor. É como a palavra de Deus fala em Apocalipse, que muito hoje não entende, ou entende, mas ainda não conseguiu captar, né, a mensagem que está no Apocalipse. Que ali no Apocalipse não havia ninguém, não havia ninguém que abrisse o livro. E a Bíblia diz que não havia ninguém que abrisse o livro nem que olhasse para ele, né? Este livro era o livro de quê? Da nossa redenção. Era o livro da redenção, onde estava escrito o meu nome, o teu nome, né? O nome daqueles que herdaram a salvação, que vão herdar a salvação. Estava escrito os nomes dos escolhidos, o nome dos eleitos. Esses nomes aí, esses nomes aí que já foram escritos no livro de Deus, eles não podem ser mais retirados, porque foi escrito com o sangue do Cordeiro. Veja que no tempo de Moisés queria que o nome dele fosse riscado do livro de Deus. Por que ele queria que fosse riscado? Porque ele não aguentaria o povo de Israel, que era da linhagem dele, perecesse, né? Morresse, fosse eliminado da terra. Então ele tomou a culpa, do israelita, do povo de Israel, para si. Ele toma, e Deus, ele sagrada de Moisés. Por quê? Porque ele tomou uma atitude de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro tem que tomar dor do seu próximo, tem que tomar dor do seu irmão. Então, Moisés também tomou a dores dos seus irmãos. Ele tomou o pecado dos seus irmãos. E Deus se agradou de Moisés. E Deus se agrada de Moisés, por quê? Porque Moisés era o único que Deus falava face a face. Deus falava com o israelita através de sonho, né? de outras maneiras, mas com Moisés era face a face. Deus falava. Veja que quando Deus quis falar com Moisés na tenda, todos que estavam na tenda ficaram ali na porta da sua tenda, se inclinaram, joelharam e começaram a falar com Deus. Mas como falaram com Deus? Em pensamento, né? Em espírito. Eles falaram com Deus, mas Moisés falou face a face, como um amigo fala com outro amigo. Assim Deus falava com Moisés. Já com o povo de Israel, era através de sonho, e a outra maneira de falar com o povo de Israel
Ele falava através de fumaça, de fogo, de trombeta, de terremoto. Era assim que ele falava com o povo de Israel. Mas com Moisés, ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade com seu servo. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo. Eis que esse povo é obstinado. Então quer dizer que este povo aqui era obstinado diante dos olhos de Deus. Quer dizer que eles eram rebeldes, né? Deus já não estava mais se agradando desse povo, porque esse povo aqui era muito rebelde aos olhos de Deus. Então eles eram duros de servidão esse povo. Era um povo que só vivia murmurando, era um povo que só vivia criticando, né? Deus dava o melhor para eles e eles achavam que Deus estava dando o pior para eles. Mas é assim hoje em dia. Muitas das vezes nós temos o melhor dentro de nossa casa, mas achamos que ainda não é suficiente. Ainda precisamos um melhor ainda. Mas Deus está dando o melhor. Irmão, fique com aquilo que Deus já te deu. Fique com aquilo que Deus já te entregou. Porque a Bíblia diz, se tu fores fiel no pouco, no muito, Ele vai nos colocar. No muito Ele nos colocará, se nós formos fiel no pouco. Então, e veja bem que ele se coloca, né? Se coloca como um pecador. Ele se coloca como um pecador, mesmo que ele não pecou. Não foi ele que pecou. Quem pecou foi o povo de Israel. O povo de Israel tinha um pecado. Por quê? Por que eles tinham pecado? Porque eles levantaram um altar de ouro, que foi um bezerro de ouro. Levantaram ali e fizeram ali incenso diante do altar de ouro, fizeram reverência diante do altar de ouro. E Deus não se agradou, Deus odiou, Deus abominou aquilo. E quando Moisés desce ali com os 10 mandamentos ali naquela tauba ali, que o próprio Deus lavrou aquela tauba ali, e escreveu com seus próprios dedos ali os 10 mandamentos, quando ele desce para ver o povo, porque o povo estava ali em festa, o povo estava em festa, o povo não estava orando, o povo estava em festa, né? E Deus mandou que ele descesse, porque o povo já estava fazendo coisa de barbaridade. Então o Senhor arrependeu-se e mandou que Moisés descesse. Moisés, desce com o teu povo, e disse o teu povo, não disse nem mais o povo dele, o teu povo estão fazendo coisas de rebeldia. Então ele desceu dali do monte ali, do monte que ele estava. E quando ele chega lá com raiva, com ira, a primeira coisa que ele faz é quebrar a tauba, né? A tauba dos 10 mandamentos. E Deus, ele não aprovou também que Moisés tinha quebrado aquelas taubas. Não aprovou. Não aprovou porque não era a vontade de Moisés a vontade de Deus, de Moisés, ter quebrado aquelas taubas. Aquela tauba que ele tinha lavrado e tinha feito ali, aquelas letras ali, brilhosas ali. Eu creio que aquela letra ali, quando ele estava fazendo ali, naquela tauba ali lavrada, que ele lavrou ali com a sua mão, a própria mão de Deus ali, aquelas letras ali saía assim com brilho da sua própria natureza divina. Então ali foi feito ali, né? E o povo não reconheceu. Quando Moisés desce ali, vai logo com quem? Com Arão. Veja bem, meu irmão. Deus ele nunca vai com membro.
né? Se o membro está na igreja ali, está sendo fiel, está sendo dizimista, mas de repente ele peca. Aí ele pecou. Aí Deus já começa a agir no coração do pastor, do ministro de Deus. Começa a agir, começa a colocar mensagem que vai ao encontro da necessidade da igreja, que a igreja está necessitada, que a igreja está precisando. Se a igreja pecou, ela tem que se consertar. Se a igreja errou, ela tem que se consertar. Se a igreja pecou, ela tem que se confessar. Então, assim, Deus vai trabalhando com seus planos, com seus pensamentos, no coração do homem, no coração do homem de Deus. E ali começa o trabalho e o plano de Deus sendo elaborado, né, no coração do homem de Deus. Então, Deus foi com quem? Com Moisés, e Moisés foi com Arão. Foi com Arão. E perguntou, por que tu fizeste isso? Né? Esse povo aí que tem pensamento mal aí, fez que eu fizesse um Deus para ele, porque tu estava demorando muito, né, de voltar, e eles ficaram desesperados, dizendo que tu não voltaria mais, que tu já tinha morrido para lá. E aí eu resolvi tirar dele os pertences dele. Cada brinco que eu tirei das orelhas deles, veja como eles já estavam usando o brinco. A moda já tinha agido ali naquela época, né? Veja bem, meu irmão, que a moda vem do princípio, a moda de brinco, né? A moda de brinco que as mulheres usam, os homens usam, né? Já vinha do princípio já. Então ele pegou, né, os brincos que ele estava usando e ali jogou no fogo e ali transformou um bezerro, né? Transformou um bezerro. E aquele bezerro ali eles fizeram de adoração, né? Fizeram de adoração ali e começaram a adorar. E Deus não se agradou, porque o único que nós devemos adorar é Deus, né? Somente Ele. Nós não devemos adorar figura nenhuma humana, né? Não devemos adorar. Não deveremos fazer uma estátua de imagem e dizer essa imagem é de Cristo. Não devemos adorar. Nós não devemos reverenciar. Porque a Bíblia diz que não devemos adorar nem o que está no céu, nem o que está na terra, nem o que está debaixo da terra. Não devemos adorar imagem nenhuma. Adorar Ele em quê? Em espírito e em verdade. Deveremos adorar Deus assim. Ele nos chamou para sermos adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Ele não nos chamou para sermos assim, adorador do Deus vivo, o Deus vivo, que nos comprou e nos redimiu com seu sangue. Então, essa é as escrituras, meu irmão, as escrituras. E nós sabemos que, vamos ver aqui, me chamou muita atenção de ler aqui, de mostrar para vocês aqui, como começou a idolatria. A idolatria começa no início, né? No início, quando o povo de Israel sai do Egito, o povo de Deus saindo do Egito. Era o povo de Deus, irmão. A idolatria já tinha começado há muitos séculos, né? Há muitos séculos, né? Desde o princípio, começou, desde Caim, né? Desde Caim, quando começou a levantar aquele altar, né? Aquele altar de uva, de pera, né, de maçã, né, de fruta, de legumes, né? Ele levantou aquele altar ali. Então começou desde daquele tempo, daquele dia, daquela hora, né? Aquele dia que era o dia, o dia dele, né? Começou a idolatria. Então ele levantou ali, né, aquele altar ali. Ele levantou aquele altar e Deus não se agradou do altar dele, né? Do incenso dele, do sacrifício dele. Ele não se agradou, Deus, do altar de Caim.
mas do seu irmão ele se agradou, porque o seu irmão, além ele ter dado com amor, ele deu com fé. E ele dando com fé, ele deu em revelação, porque a fé é revelação, né? Então ele deu com revelação a Deus, mostrando que o sacrifício seria sangue, né? Um sacrifício de sangue, um altar de sangue. Mas Abel deu somente o interesse dele, né? A maneira dele, né? O que ele sujeitou no seu coração, né? De sujeitar a Deus, ele deu, né? Ele percebeu, achando que Deus ia se agradar do sacrifício dele e do esforço dele, que ele era lavrador, né? Ele era lavrador, ele trabalhava com a terra e ele plantava, então ele era um agricultor. E ele deu o melhor, vamos dizer, no sentido, né? No sentido humano, ele deu o melhor para Deus. Ele deu o melhor para Deus. Ele era um como ele diz, um religioso muito melhor do que Abel. Muito melhor do que Abel, ele era. Ele era. Caim foi um religioso muito melhor do que Abel. Mas Deus não se agradou, né, da religião dele. Deus não se agradou. Mas ele era religioso. Ele era um crente. Ele era um crente fiel na sua crença. Mas Deus não fez caso de Caim, não fez caso do sacrifício de Caim, nem do altar de Caim. Então Deus, muitas vezes, ele vai se irar conosco quando nós estamos dando o pior para ele. Nós não temos que dar o pior para Deus, temos que dar o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus. Que ele vai se agradar de nós. Então, nós temos que procurar algo para agradar a Deus, porque se nós darmos o pior para Deus, então a ira de Deus vai se derramar sobre nós. Mas nós vemos aqui em Jó que nenhum dos seus planos deve ser frustrado, né? Então, os planos de Deus nunca um plano de Deus para o seu servo foi frustrado. Né? Tudo foi perfeito. Tudo foi na medida possível, né? Que Deus realizava os seus planos para ser concretizado na vida dos homens de Deus. Os homens de Deus tinham os propósitos, né? Não deles, mas de Deus. Deus organizava o seu propósito através dos homens. E os pensamentos também não era deles, era de Deus. Né? Os planos que eles tinham também em mente também não era deles, era de Deus. Né? Tudo era de Deus, tudo vinha de Deus. E quando vinha de Deus, Deus recebia o seu sacrifício, sua adoração, seu louvor, sua gratidão. E assim por diante, Deus vai fazendo a obra dele sendo manifestada nos corações humanos, daquele que ele sagrada, daquele que ele tem misericórdia, daquele que ele tem misericórdia. E nós temos que nos agradar dele para que ele tenha misericórdia de nós. Isso é certo, né? Como que nós vamos se agradar de Deus? É nós se chegarmos a ele. Nós temos que nos chegar a Deus. Nós não temos que nos chegar diante de um pedaço de pau, diante de uma madeira, diante de um gesso. Não, nós não temos que nos chegar a isso. Né? Nós temos que nos chegar a Deus de coração arrependido ou de coração compungido, como aquele povo ali no dia de Pentecoste, quando Pedro pregou ali aquele seu sermão ali, mais ou menos uns 10 ou 15 minutos, foi pregado ali, e Pedro pregou ali com autoridade, com trepidez, ousadia, e a palavra de Deus ali tocou nos corações ali dos homens, e aqueles homens que estavam ali diante de Pedro ali, perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? E Pedro disse,
Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, eles receberam ali a unção de Deus ali, a palavra de Deus no seu coração, porque receberam com boa graça, receberam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que abrir nosso coração para receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que compungir nosso coração, como compungiram os corações daqueles homens. Então, quando compungiram o coração deles, vieram o que? O arrependimento. Quando veio o arrependimento, eles tinham que falar algo ali para Pedro. Eles tinham que falar alguma coisa para Pedro, porque estavam sentindo no coração o dever de fazer. Então, naquele momento, eles disseram: Pedro, irmãos, varões Galileu, que devemos fazer para nós sermos salvos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que devemos fazer para herdarmos a salvação? É crer no Senhor Jesus Cristo somente. Somente creia nele. Creia que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que Deus quer. Ele quer conosco, que nós atente para a sua palavra. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que este povo é obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Veja que ele estava determinado para destruir a nação de Israel. Então, ele faria de Moisés uma grande nação. Então, como seria essa grande nação? Então, essa grande nação seria uma nação inteligente, capacitada, cheia de sabedoria, cheia do conhecimento de Deus. Seria uma nação muito, como se diz, muito honesta, né? Que muito sincero, né? E, então haveria muito êxito ali, né? Quando Deus fizesse a nação, né? Através de Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele era um servo que agradava a Deus. E por ele agradar a Deus, ele era muito manso na presença de Deus. Ele não falava com palavra aspa, né? Ele não falava com palavra de grosseria, né? Diante de Deus. Ele sabia como se aproximar de Deus, como chegar ao coração de Deus. Ele sabia como trazer Deus para ele, né? Então Deus se agradou de Moisés, porque Moisés era manso e humilde, né? Então, a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, né? Mas os humildes serão exaltados, né? Então, quando nós queremos ser exaltados, nós temos que nos humilhar na potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Então, você não vai chegar de qualquer maneira na presença de Deus, pedindo algo de Deus, pedindo qualquer coisa de Deus, a não ser se não haver um arrependimento, né? Um arrependimento. Então, nós temos que nos arrepender e ser como Moisés, para nós nos dedicarmos à sua palavra. Pois é, Moisés se dedicava na palavra de Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Diz a palavra de Deus que ele foi fiel em toda a sua casa. E em toda a sua casa ele foi fiel. Em toda a maneira dele de viver, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel. Então nós, como cristãos, devemos ser também como Moisés, fiel em toda a sua casa. Quando se diz em toda a sua casa, não está referindo uma casa de madeira, um templo, né? Não está referindo um templo de alvenaria, não está referindo isso, está referindo a nós. Está referindo a nós, porque o Senhor não está dentro de quatro paredes. Deus não está em quatro paredes, não. Deus está nos corações humanos, nos corações de carne. Deus, ele não veio ao mundo para habitar em templo.
em templo feito por mão. Não, ele veio ao mundo para habitar em nossos corações. E ele, quando ele fala, ele não fala para fora, como ele falava antes. Antes ele falava de fora para dentro, agora ele fala de dentro para fora, né? Ele fala de dentro para fora agora. Então, ele estava decidido a dar cabo naquela geração ali. Então, por quê? Porque era uma geração contaminada, era uma geração ingrata, era uma geração que Deus já não se agradava mais, porque era rebelde aos olhos de Deus, era duro de servidão, quer dizer que eles eram duros para receber a palavra de Deus, seu coração endurecia para a palavra de Deus, então isso já não fazia mais efeito na vida deles, então Deus queria dar fim desta nação, porque ele recebeu do bem e do melhor. A Bíblia diz que eles passaram 40 anos no deserto. E tudo que eles tinham, nada perecia. Os calçados dele não perecia, nem as suas roupas envelhecia. Nada deles envelhecia. Eles tinham de tudo, eles tinham o melhor daquela terra ali, onde eles estavam. Não precisavam nem plantar, né? Ele não precisava nem regar, né? Ele precisava só apenas obedecer, mas eles não queriam obedecer, eles queriam ser ingratos, eles queriam ser rebeldes, e Deus estava a ponto de acabar com eles. Mas uma oração, uma intercessão muda o coração de Deus, muda. Quando você faz uma oração, você muda o quadro, você muda o coração de Deus, você muda a maneira que Deus vai agir. Glória a Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-lo da face da terra. Torna-te da ira do teu furor, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Veja que Deus estava já irado. Deus já estava querendo derramar sua ira, sua cólera sobre este povo. Mas a oração de um justo, a Bíblia diz que a oração de um justo faz muitos seus efeitos, meu irmão. Quando você ora, irmão, o céu desce, irmão, o céu desce, os infernos estremecem quando você ora, porque você está orando a um Deus vivo, e esse Deus vivo te ouve, aleluia, glória a Deus, porque você sabe como se aproximar de Deus, como chegar no íntimo do coração de Deus, e foi isso que Moisés fez, ele chegou no íntimo do coração de Deus, aleluia, para que o povo não fosse eliminado da terra. Aleluia, glória a Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, a quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente com as estrelas do céu, e darei vossa semente toda esta terra. Veja que aqui havia uma promessa, Deus tinha feito uma promessa e ele jurou por si mesmo, ele não podia revogar, o que ele tinha jurado, ele não podia voltar atrás, Deus não volta atrás com a sua palavra, de maneira nenhuma, Deus é fiel com a sua palavra, que se ele prometeu, ele garante te dar, ele garante realizar, ele vai realizar teus sonhos, ele vai realizar aquilo que Deus sonhou, por ti, Deus vai realizar. Eu creio nisso, eu creio que a tua cura está chegando. Glória a Deus, a tua cura está chegando, a tua bênção está chegando. Deus vai realizar muitos milagres na tua vida, Deus vai realizar coisas extraordinárias na nossa família,
Porque se nós acreditamos e nós cremos, a palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, tudo nós podemos em Deus, irmão. Aleluia, tudo nós podemos em Deus. E ele mexeu com o coração de Deus. Esse servo aqui, Moisés, ele mexe com o íntimo do coração de Deus. Ele vai mesmo lá dentro do coração de Deus, lá na alma de Deus. Ele vai. Aleluia. Lembra-te de Abraão, né? Abraão que foi o patriarca, né? O patriarca da fé, né? Que teve aquela comunhão, aquela íntima comunhão com Deus, e que ali eles tiveram a ceia ali, né? Foi a primeira ceia realizada ali, foi com Abraão ali, o Elohim ali, ele era o Elohim que estava ali, né? Diante de Abraão, né? Que nós sabemos que era o sacerdote Melquisedeque que estava ali, né? Que estava ali. Mas sabemos também que era o Elohim, né? Sabemos que era o próprio Deus que estava ali em figura humana, né? Diante ali do seu servo Abraão, fazendo uma aliança com Abraão, fazendo ali um pacto com Abraão ali, né? Da sua descendência, que seria como a areia da praia e como as estrelas do céu, né? Ele estava falando, figurando a mente, né? Falando ali a respeito do Messias, né? De Jesus Cristo, que seria a descendência de Abraão, né? Que surgiu, né? Através de Davi. Davi trouxe a descendência de Abraão. Aleluia, trouxe a descendência de Abraão, de Davi trouxe a descendência de Abraão, que era Jesus Cristo, que a sua descendência seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Jesus Cristo, o nosso irmão primogênito, de toda a criação. Glória a Deus. Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu. Semente somos nós. Somos nós a semente, porque a palavra está em nós. A palavra está em vós. E darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Então, nós temos a palavra eternamente dentro de nós. A palavra de Deus está em vós, e vós nela. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas de testemunho na sua mão, tábua escrita de ambas as bandas, de uma de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida na tábua. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse: Moisés, o alarido de guerra há no arraial. Veja que Josué sempre estava do lado com Moisés, né? Moisés subiu ao monte, mas Josué aguardava ali no pé do monte, ali Moisés, estava aguardando Moisés. E quando Moisés desceu ali do monte, ele ouviu aquele alarido, né? Aquele alarido de guerra, né? De guerra, vamos supor assim, não era, é a guerra, porque onde há contenda, há guerra. Então havia uma grande contenda ali, uma grande confusão ali quando Moisés desceu. Aquele alarido ali, aquele alarido. O alarido significa o quê? Um alarido significa um aviso, está avisando algo, está avisando alguém que chegou, está avisando alguém que virá, né? Então é um alarido, é uma trombeta tocando, né? É uma trombeta anunciando a vinda de alguém que vai chegando, que vai se aproximando, ou que já chegou, ou que está chegando, ou que vai acontecer algo, né? Então, esse é o alarido, mas quando Moisés viu, ele percebeu que não era um alarido de guerra,
mas era um alarido de confusão. Confusão. Então, ele resolveu ali, olha como a história ela é tão interessante, né? O alarido de guerra, no arraial. Porém, ele disse, não é alarido dos vitoriosos. Josué pensava que era um alarido de guerra, e que estava numa guerra, mas tinha vencido, né? Tinha sido vencedor. Mas Moisés disse, não é alarido de guerra nem de vencedor. Glória a Deus. Porém, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e eu ouço. Então ele escutou, né, alarido cantando, né? Então ele ouviu aquele povo cantando, talvez louvando, olha só, irmão, louvando, adorando, reverenciando, tudo eles estavam fazendo ali, tudo eles estavam cumprindo ali, porque eles estavam cumprindo uma religião, eles estavam fazendo ali uma religião para si, né, uma religião para si, e ali eles estavam se prostrando diante daquela imagem, diante daquele bezerro de ouro que eles levantaram do fogo, né, através de joia, né, através de cordão, através de brinco, tudo isso é imagem do diabo, é imagem de Satanás. Então, eles transgrediram ali a lei de Deus ali, mesmo que a lei de Deus ainda não tinha sido vigorada, mas eles sabiam que Deus já tinha feito grandes maravilhas e sinais de maravilha, né? Através de Moisés, através da vara de Moisés. Deus mostrou ali os seus sinais ali, que Deus estava com eles. Mas mesmo assim, eles não creram que Deus estava com eles. Quer dizer, no momento do milagre, no momento que ele estava ali, na alegria que Deus tinha feito o milagre, ali eles diziam assim, Deus está conosco, Deus está conosco. Mas quando Deus se afastava um pouco deles, ou quando Moisés se afastava deles, aí Deus já não estava mais com eles, Deus não estava mais com a vida deles. Então eles murmuravam, então eles começavam a brigar, a fazer confusão, e no fim eles fizeram uma religião. Levantaram um bezerro e adoraram ali, dizendo que era o Deus deles, que ia libertar eles, que ia tirar eles dali onde ele estava, ali no deserto. Que agora Moisés não era mais o líder. Moisés tinha morrido e Arão foi culpado, né? Arão foi culpado. Foi ele que levantou o bezerro, né? Porque os homens colocaram ele na prensa ali, né, na parede ali, ó, tu vai ou não vai levantar o bezerro para nós adorar, porque nós não temos mais Moisés, mas agora é tu que está na frente, tomando o lugar de Moisés. Moisés quebra a tauba do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as taubas das suas mãos e quebrou e aos pés do monte. Veja, ele quebrou todas as taubas que Deus tinha feito com seu próprio dedo. Ele quebrou com raiva, com ira, com revolta. Ele quebra ali aquela pedra ali e ele desfaz tudo que Deus fez. Glória a Deus. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu com este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele lhe disse: quem tem ouro, arranque-o, ou derrame-no, e lance-o
no fogo e saiu este bezerro. Glória a Deus. Ele pegou os brincos, os cordões, colares, tudo que o povo tinha de valor, ele fez o bezerro de ouro, né, através do fogo. Glória a Deus. Moisés manda matar os idólatras, veja. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Veja, quem era do Senhor tinha que ir até Moisés. E quem foi que foi até Moisés? A tribo de Levi. A tribo de Levi, que é a tribo de adoração, que é a tribo de intercessão, né? A tribo dos sacerdotes, foi até Moisés. E ali cada um deles pegaram uma espada. Veja, meu irmão, vamos acabar com a idolatria, meu irmão. Vamos acabar com todo o dogma. Vamos acabar, vamos tirar isso, vamos fazer um limpa-vista, vamos limpar tudo, né? Vamos limpar tudo, vamos tirar tudo do arraial. Então foi isso que eles fizeram. Eliminaram todas as imundícies, todas as coisas que não prestavam. Eles eliminaram, tiraram tudo, purificaram todo o arraial ali. Eles purificaram. Com o quê? Com sangue. Com sangue. Mortandade. Tudo foi eliminado ali que estava ali diante daquela imagem que eles tinham levantado. Então o Senhor Moisés disseram a Arão o que tem feito, e eles me disseram, faze-nos. E eles fizeram. E vendo Moisés o povo que estava despido, veja que eles estavam despidos mesmo. Eles estavam nus, estavam dançando ali, né? Todos eles estavam despidos, sem nenhuma roupa, sem nenhum pano coberto. Estavam nus. Eles estavam ali fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus, se prostituindo, né? Fazendo aquela gasosa, né? Ou aquela gazorra, fazendo aquelas gazorras terríveis diante dos olhos de Deus. Era abominação, era abominável aos olhos de Deus. E eles estavam dançando diante daquela imagem que eles tinham levantado. Meu irmão, hoje não vai muito longe, é a mesma coisa, não mudou nada, só muda os personagens, mas a coisa é a mesma, né? A coisa é a mesma. Quem é o Senhor, venha a mim. E então se ajuntaram eles, todos os filhos de Levi, e disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passa, e torna pelo arraial de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Veja, quem estava ali no poder ali era Moisés. Era Moisés que estava no poder ali, não era Arão que estava no poder, não era Arão que era o líder, era Moisés que era o líder, né? Ele que estava no poder. Então tudo que ele fizesse ali, Deus aprovava, né? Deus aprovava. Então ele mataram todos os seus irmãos, parentes, sobrinho, sobrinha, primo, tudo que era da linhagem daquele que se prostraram diante daquela imagem, diante daquele bezerro de ouro que eles levantaram. Veja, meu irmão, que muitas vezes nossos parentes, nossos amigos, muitas das vezes não tem nada a ver com que as coisas estão acontecendo de errado com a gente. Não tem nada a ver. E quem padece são os inocentes. Alguns lá eram inocentes, mas como os seus pais
tinham transgredido a lei de Deus, tinha que ser morto também, né? Talvez aquelas crianças de colo não tinha nenhuma razão de ser morta, mas foi morto, né? Foi morto. Parente, filho, primo, sobrinho, tudo foram mortos a fio de espada. Meu irmão, é interessante isso, muito interessante. Se a gente for ler mais as coisas aí, vamos ver o que acontece. Os filhos de Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, e cada um do seu amigo, e cada um do seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagra hoje as vossas mãos ao Senhor. Veja que aqueles homens que foram mortos ali, quase 3.000 homens foram mortos. E veja só, meu irmão, cada homem que pecou tinha sua família, e toda a sua família foram mortas. Veja. Não foi só que foi morto, foi só os homens que pecaram. A família também teve que pagar o pecado deles. É muito interessante. Nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver coisas que nossos olhos nem imaginam, né? Nem imagina contemplar. Mas é isso aí. Só muda os personagens, mas a história continua sendo a mesma. Glória a Deus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte, com as 2 taubas do testemunho da sua mão, tauba escrita de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. Então, veja que nosso testemunho é um exemplo de fé. É um exemplo de fé para as pessoas, né? Se as pessoas olham para nós, vê uma mudança, quem fez aquela mudança foi Deus, né? Nós somos essa tauba lavrada, que Deus nos lavrou, nos lapidou. Nós somos essa tauba, né? Essa tauba, mas só que nós não somos mais de pedra, né? Nós não somos mais de pedra, nós não somos mais de artifício de pedra, nós somos de carne. Nós somos de carne. A lei de Deus está escrita na tauba do nosso coração. Então, ela é tanto do lado, tanto do outro, né? A palavra de Deus é em nossos corações. Nós somos lidos por dentro e somos lidos por fora. Lido por dentro pela nossa atitude. Quando os homens olham para nós, né, eles olham não para o nosso semblante, para o nosso olhar, não, ele olha para nossas atitudes, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se nós estamos fazendo as mesmas obras que Jesus Cristo fez na terra, né? Se vós sois filho de Abraão, fará o que Abraão fez, né? Então é isso. Então eles estavam desconcordando das obras de Jesus, né? Estavam desconcordando das obras de Jesus. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Mas Jesus disse para eles: olha, se vocês não creem em mim, crê pelo menos nas obras que eu faço, né? Que é a obra de Deus. Então é assim que nós somos vistos pelos homens, né? Que nós somos escrito e visto pelos homens como uma tauba, né? Uma tauba que tem os mandamentos de Deus. Então por isso que o próprio Deus fez aquela tauba, lapidou aquela tauba. Aquela tauba representava nós, do lado e do outro.
porque nós éramos ser visto assim, do lado e do outro. Do lado do outro. O que quer dizer o lado do outro? Quer dizer nosso interior e o nosso exterior. Seríamos vistos assim. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei nele o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Veja, Deus ainda perdoou Arão, né? Deus ainda perdoou Arão. Por quê? Porque Deus tinha compromisso com Moisés. E Moisés orou, não só pelo povo de Israel todo, mas orou pelo seu irmão também, Arão. Ele orou por Arão. Agora, deixamos nossas palavras aqui, as minhas palavras, eu quero falar aqui a respeito da mensagem de um profeta. Agora, quando ele se manifestou aqui como tríplice ofício do seu ser, aquele que era e aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, não há três deuses ali, há um Deus. No concílio de Nicéia, para fazer isto, a fim de fazer isto, eles tiveram de tomar uma trindade. Por quê? Porque o mundo romano, que ele tinha muitos deuses, eles oravam aos seus ancestrais mortos. Eu tenho a história bem aqui, onde nós podemos citar isto. Está vendo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm a Santa Cecília e São Marcos, e santo, 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 santo. E é de certo. Quando o apóstolo Pedro disse: não há mediador entre Deus e os homens, senão esse homem, Cristo Jesus, um. Ele tinha de ter um Deus trinitário. Veja, eles tinham que ter um Deus trinitário. Queriam ter mais de um Deus, né? Como os romanos tinham. Assim eles tinham Júpiter, Marte, Vênus, e não era certo pôr tudo isto sobre um Deus. Assim eles simplesmente dividiram isto e fizeram o ofício tríplice de Deus, serem três diferentes deuses. Porém, eles claramente falam aqui em Apocalipse: quem ele é? Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós apanharemos isto um pouco mais tarde aqui, e ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o A, o Z, o todo esse alfabeto grego. O lírio do vale, a rosa de Saron, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, o que há de vir, a raiz e a descendência de Davi. Ele é Deus. Ele é Deus, e se primeiro, Timóteo, sim, a contradição alguma grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne e foi justificado dos anjos, crido no mundo, recebido acima da glória, Deus, recebido acima da glória, Deus. Não uma terceira pessoa ou um profeta,
mas o próprio Deus manifestado em forma humana. Agora, esta revelação, lembre-se, agora Deus no princípio era o grande Jeová, que vinha numa coluna de fogo, pairava sobre Israel e os guiava. Aquele era Deus, o anjo do concerto, desceu sobre a montanha e a montanha inteira pegou fogo. Voou da montanha e escreveu os 10 mandamentos. Ele foi chamado paternidade de Deus e seus filhos. Glória a Deus. Essa é a mensagem de um profeta, da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração a falar esta tarde. Que você tenha um ótimo aproveito com esta palavra. Que esta palavra seja de ajuda para você. E que Deus possa abençoar grandemente a tarde de vocês. Deus sempre estará conosco. A Bíblia diz que Ele não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. Glória a Deus. Deus abençoe aqueles que visitaram essa live, que compareceram, que tiveram o privilégio de entrar nessa live. Que Deus abençoe. Deus vai abençoando a sua casa, a sua família, meu irmão. Ivanildo Henrique entrou, Deus abençoe. Deus continue te abençoando. Aleluia. Deus conceda muita alegria, muita paz. Que Deus venha reinar em cada coração, em nome de Jesus. Estamos vivendo na última era. A última era está se encerrando. Glória a Deus. Não vai levar muitos anos, não, essa era para terminar. Glória a Deus. É uma era escura, mas o Senhor tem os seus planos concretizados. Já concretizou, já tem uma noiva do meio do gentio. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Manuel Santo, Fábio Trindade, Deus abençoe, meu irmão. Fábio Trindade, Deus abençoe. Glória a Deus. Já estou finalizando essa live. Quem quiser entrar aí, pode entrar para finalizar. Amém. Julival Moraes. Convidar. Deixa eu tocar aqui para ver o que é. Convidar. Eu não sei convidar ninguém. Eu toco, mas não reage. Vamos interagir, meu irmão. Vamos interagir. Vamos finalizar essa live aqui com a sua presença. Márcio Aguiar. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Coloque um comentário aí que vocês ouviram dessa pregação, dessa mensagem. Pode colocar comentário. Glória a Deus. Não sacane não. Coloque comentário. O que você achou? Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é grande. Qualquer homem que crê em Deus e toma em sua palavra, não importa qual seja a situação, Deus irá realizar outro paradoxo para cumprir sua palavra. Pois Abraão chamou o lugar de Jeová, Jirei. O Senhor proveu para si mesmo um sacrifício. Ele ainda pode fazer um paradoxo. Vi acontecer. Ele pode fazê-lo nesta tarde,
se você tomá-lo em sua palavra. Você ouviu, meu irmão, meu ouvinte? Você ouviu o que o profeta falou aqui, ó? Ele pode fazê-lo nesta tarde, se você tomá-lo em sua palavra. Eu nem sabia que Deus ia falar grandemente através desta mensagem ainda esta tarde aqui, ó. Eu peguei sem querer, peguei. E fui abrir em cima, ó. Nós estamos nesta tarde, né? Nós estamos nessa tarde. E esta tarde ele vai fazer grandes coisas, grande maravilha. Sinais e maravilhas ele vai fazer. Basta crer. Basta crer. Fique na brecha. Se coloque na brecha. Deus quer operar, Deus quer trabalhar, Deus quer agir. Deus quer agir com o agir dele, na tua vida. Ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te libertar. Ele quer dar algo novo na tua vida. Ele quer fazer transformação. Ele quer fazer algo grande, algo tremendo. Ele quer fazer gigantescas coisas em tua vida. Glória a Deus. Ele não é Deus diminutivo, ele é Deus grande. Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ver o que Deus tem para nós. Daniel, numa cova cheia de leões faminto, como poderia ser que aquele homem, como poderia ser isso, que aquele homem no grupo de leões faminto ficasse na cova com ele toda a noite sem nenhum dano? O anjo do Senhor, invisível, qualquer outra pessoa estava ali. Isso foi um paradoxo. Alguma coisa teve que impedir aquele leão de pegá-lo. Isso é um paradoxo. Então, o profeta está falando aqui, dessa leitura aqui, falando sobre paradoxo. Paradoxo é uma coisa que é impossível para o homem, né, de acontecer ou cumprir. Mas para Deus tudo é possível. Então é um paradoxo. É um paradoxo que, por quê? Porque, por exemplo, um anjo você já viu alguma vez um anjo? Né? Você já viu alguma vez um anjo? Pois é, isso é um paradoxo. Né? Para aquele que nunca viu um anjo, é um paradoxo. Mas um dia você pode ver um anjo, né? Pode ver um anjo, pode contemplar um anjo. Né? Eu já contemplei um anjo, já vi um anjo. Em sonhos, em visões, já vi um anjo. Já vi literalmente mesmo, vendo assim com os olhos. Olhando assim, eu vi realmente, eu conto testemunho de um anjo que eu vi, né? Eu vi ele, e assim Deus vai trabalhando nossos corações através das coisas de Deus. Aqui está Josué, sobre o qual estávamos falando, como aquele homem, um homem comum, que vinha de um grupo de credos, que aquele homem tinha formado em leis e cerimoniais, com nada neles que dissesse algo sobre dar poder a um homem para o sol, parar o sol. Mas aqui com uma comissão de Deus, e eu lhe darei todo lugar onde a planta dos seus pés pisarem, eu estarei ali. E o inimigo foi derrotado. Então, era impossível, né, acontecer esse milagre. Né? Mas para aquele que está aos pés de Deus, aquele que está alicerçado na presença de Deus, que está em comunhão com Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Porque se você fala com Deus, Deus também ele há de conceder o que está no teu coração. Né? Para Deus nada é impossível. Tudo que tu pedir para Deus, Deus concede. Que ele disse, né? Que tudo que nós pedimos em oração, crendo, assim ele fará. Então, o Josué aqui fez parar o sol. Fez parar o sol. Parou o sol ali. Para que fosse derrotado os seus inimigos. O sol parou. E todos os seus inimigos foram derrotados. Porque houve ali um grande milagre do sol parar. O sol estava se pondo. Se aquele rei tivesse
tempo de se ajuntar novamente no outro dia, ele certamente teria pedido homens, mas Josué sabia que ele precisava da luz do sol. E ele olhou para o sol e disse: fique sobre Gibeão, e lua fique em Ajalon. E pelo espaço de todo um dia, foi toda uma noite, o sol se deteve e a lua permaneceu lá. Isso é um paradoxo. Um homem caminhando na vontade de Deus pode fazer algo assim, pois ele estava de novo em um Éfeso, em um Efésio, com o evangelho. Claro, foi um paradoxo. Moisés, com um pedaço de pau na mão, desce e liberta os filhos de Israel. Era um paradoxo. Quando o Egito tinha todos os exércitos e os seus homens bem treinados, era um paradoxo. Glória a Deus. Hoje você sabe que a tecnologia está tão avançada que hoje as pessoas estão vendo algo assim, que as coisas cada dia mais complicada, né? Os cientistas querem fazer que as coisas assim, por exemplo, as pessoas, ela venha se locomover de um lado para outro, né? Quer fazer algo mais assim, como diz, mais alargoso, né? Mais comprido, ou mais grande, né? Ou mais profundo. Assim eles querem fazer, né? Eles querem fazer algo, né? E isso é um paradoxo, né? Que as pessoas estão esperando, né? Que aconteça, né? E pode acontecer devido à ciência que tem sido avançada, né? Tá avançando a cada dia, a cada momento, nós estamos vendo a ciência sendo avançada. A ciência a respeito dos médicos, da cirurgia, cada dia ela está tendo benefício de avanço, né? De avanço. Cada dia ela está sendo avançada. E as pessoas querem fazer algo assim que venha transportar, né? Transportar de um lado para outro. Para nós é coisa impossível, irmão. É coisa impossível. Mas se é a Escritura que está falando, que a Bíblia diz que a ciência se multiplicará, né, nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, a ciência está se multiplicando. O saber do homem se multiplicaria, né? A ciência, ela vai cada vez mais se multiplicar, ela vai dobrar 10 vezes mais de que ela era antes, né? Por quê? Porque antes a ciência fazia que nós andássemos numa carroça de boi, uma charrete. Hoje nós andamos no carro. Hoje nós andamos no carro de velocidade, alta velocidade, né? Hoje nós não andamos mais em cavalo, né? Em cavalo, nós andamos no carro. Então isso é o que? Ciência. Isso é a ciência moderna, né? Que está surgindo. E cada vez a ciência moderna ela mostra algo assim surpreendente, né? Aos nossos olhos, né? Cada dia que passa é novidade. É novidade que a ciência mostra. Por quê? Porque é bíblico, irmão. É bíblico. Jesus disse que o saber se multiplicaria. E quando o saber se multiplicasse, a iniquidade também se multiplicaria, né? O homem cresce com os seus eventos, com as suas funções, mas Deus também cresce também com seus filhos fiéis, com seus filhos justos, né? Seus filhos que são que são obedientes à sua palavra, e assim nós vamos ver Deus operar, Deus fazer maravilha através de nós. Nós vamos ver coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas aos nossos olhos que nossos olhos podem até duvidar o que Deus pode fazer, porque para uns que não acredita, duvida.
o que Deus tem para fazer. A Bíblia diz que nós faremos coisas maiores do que Ele fez aqui na terra. Ele mesmo disse, vocês estão vendo isso aqui que eu faço? Vocês farão maior do que eu faço. Farão maiores. Então, nós podemos fazer coisas maiores, sim, se nós crermos na palavra dele. Basta crermos na palavra de Deus. Então, nós faremos coisas conforme o profeta está dizendo aqui. Faremos como fosse um paradoxo. Um paradoxo. Um paradoxo é uma coisa que é impossível de acontecer, mas acontece. É um paradoxo. É um paradoxo. Moisés andava apenas com uma vara e naquela vara tinha o poder de Deus, tinha Deus naquela vara e ali acontecia. E era um paradoxo, era um paradoxo de transformar água em sangue, de transformar ali o Rio Jordão ali em seco, ali o Rio Nilo, sendo contaminado com sangue, as pragas, sendo derramadas na terra, rã, mosca, piolho, então as 10 pragas ali foi um paradoxo. Um paradoxo. Por quê? Porque para o homem incrédulo não crê o que Deus pode fazer. Então é um paradoxo. Por si próprio, por Deus que fez a promessa, não pode romper. Aquela promessa para dar a promessa da coisa que ele fez ao seu povo para seguir através da era até que ele retorne. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e cada criatura, todo mundo, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Estes sinais seguirão o que crerem. Ele tem que cumprir sua palavra, porque ele disse, isso saiu de sua boca e tem que ser cumprido. Veja, vou falar sobre paradoxo. Teve uma vez aí, acho que foi semana retrasada, eu tive um sonho aí que as mulheres, principalmente mulheres que gostam da moda, que gostam de se vestir bem, então vai ter um vestido aí, uma roupa, um tecido que ela não vai ser uma cor só, ela vai ser de várias cores, de várias cores, conforme o ambiente que a pessoa tiver, as cores vai mudando. É interessante, irmão, esse sonho que eu vi. E eu creio que isso é profético. Eu imagino que seja. Isso é um paradoxo. Para outras pessoas pode até desacreditar que não pode acontecer, mas para quem crê, acontece, Então isso é um paradoxo. Não vê que a Bíblia diz que Sara, ela não creu o que Deus disse que ela ia ter um filho, Ela duvidou, Era impossível para Sara ter um filho. Era impossível para ela. Isso era um paradoxo. Mas Deus disse, neste ano, neste mesmo tempo, eu visitarei, Eu visitarei vocês. E Sara terá um filho. Terá um filho. Para eles era um paradoxo, porque já era o velho de idade, não tinha mais costume, de ter filho, mas para Deus tudo é possível. Por isso temos que crer na sua palavra. Se a sua palavra já disse que nós vamos obter aquilo, nós vamos ter, Então, meus irmãos, encerro aqui neste momento, que aqueles que ouviram e tiveram o privilégio de entrar nessa live aqui, que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus conforte cada um de vocês. Deus seja na sua vida, seja em tudo que você fazer. Em nome de Jesus.